RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com arquitetura e design, aqui pela RDC TV, aonde o Rio Grande se conecta com você. Muito bem, nesta véspera de feriado, todo mundo já se preparando para descansar, para dar uma fugidinha, o trânsito da cidade já está uma loucura. Eu vou falar hoje bastante sobre restauração. Eu estou aqui com a a Renata, Regina é a irmã dela, Renata Galbinski Horowitz, certo? Certo. Ela é diretora, na verdade ela é arquiteta, não é? E diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul. Há anos ela está ligada como arquiteta a essa área de preservação. Então, a gente vai conversar com ela a respeito, basicamente, da questão do restauro do Hospital São Pedro, que é por etapas, é um processo que ela acompanha há 15 anos, é isso? 15 anos. Olha só. E depois a gente vai falar também com a Isabel Marrone, que é designer e artista plástica, que está aí perdida no trânsito da cidade, numa blitz, mas chega já já, se Deus quiser. Muito bem, boa tarde, querida. Boa tarde. Obrigada por me receber aqui. Ter essa família aqui, outro dia estive com a tua irmã, com a Regina, né? Te chamei de Regina há pouco. E vocês foram sócias no início da Galeria Gravura, certo? Sim, estive lá no início, uns Quantos 10 anos? 10 anos trabalhamos juntas lá. Eu lembro. Sim, desde o início lá. Mas sempre esse meu trabalho vinculado à restauração é anterior até. Sim. Sempre esteve, né, permeando assim, sim, aquela atividade. E já faz mais de 10 anos que eu foquei só nessa questão mesmo de restauração, sabe? E tu coordena uma equipe que tem várias frentes, assim, vários restauros de arquitetura, como é que funciona? Bem, assim, eu sou diretora atualmente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Basicamente, no Instituto, a gente faz toda a coordenação dos tombamentos, bens tombados. O que existe de projeto tem a ver, assim, com esses bens tombados. Então, são 7 lá, além da direção, claro, são 7 arquitetos. Tenho também historiadora, geógrafa, e mais a pessoal da administração, nós somos em torno de 14 pessoas. Ai, que interessante. Eu queria que tu explicasse para o nosso telespectador o que é um prédio tombado, né? Porque a gente fala algumas palavras que acho que todo mundo domina. O que é um prédio tombado? Também tem os prédios listados, né? A gente pode explicar para as pessoas quais são esses estágios até o prédio ser tombado, como, né, um bem... Enfim. Na verdade, a gente está falando de uma forma ampla do patrimônio cultural. Dentro da questão do patrimônio cultural, nós temos patrimônio cultural. E os prédios, especificamente, o patrimônio cultural, dentro da grande gama do patrimônio cultural, nós temos o patrimônio material e o imaterial. No caso, em se falando num prédio, ele se trata de um patrimônio material. Então, o tombamento é uma forma de acautelamento. Seria a forma mais restrita, né? Na questão da intervenção. Inicialmente, só se tinha a questão do tombamento. E com o passar do tempo, foi se desenvolvendo toda essa questão, assim, até, vamos dizer, o conceito do patrimônio cultural. Primeiro se tinha como patrimônio histórico também por aí, né? O nome do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, porque é bem anterior, né? Vamos dizer, a questão da preservação no Brasil, ela data de 1937, a nível nacional. A nível estadual, estamos completando esse ano 40 anos da lei de tombamento estadual. É pouco, né? É pouco. Mas nesse tempo a gente tem em torno de 154 bens tombados no estado, pelo estado, né? Porque assim, uma coisa também que a gente tem que explicar, né, para o telespectador é que existem 3 níveis. Existe o nível municipal de acautelamento, então os institutos do patrimônio cultural
dos municípios que fazem essa preservação daqueles bens, eu estou falando na questão de bens materiais, né? Edificações e tal. A nível dos municípios, existe um outro nível que é o nível estadual, então são os bens tombados que têm uma relevância estadual, e existe o nível, que é o IFAI, o estadual, e o nível nacional, que é o IFAM, que aí são aqueles bens que têm uma importância, uma relevância nacional. E até tem o nível mundial, tipo, a ruína de São Miguel, né? Exatamente, são patrimônio da humanidade, né? Nós temos um patrimônio da humanidade, que eu acho maravilhoso, né? Exatamente, exatamente. No caso que nós estávamos nos referindo ao São Pedro, ele é tombado em 2 níveis, em nível municipal, pelo município de Porto Alegre, e nível estadual. A gente vai conversar mais sobre isso, para tu contares tudo a respeito especificamente do São Pedro. Depois do intervalo comercial, a gente vai fazer uma paradinha rápida para você tomar uma aguinha ali, se acomodar melhor, e nós já voltamos para falar desse carinho, desse cuidado que a gente tem e tem que ter com as nossas edificações, nossos prédios públicos, enfim, que fazem a paisagem, não é? Dos lugares onde a gente vive, que guardam a nossa história, a nossa memória. Então a gente vai fazer uma pausinha e já volta. Até já! Nós estávamos ouvindo a Renata Galbinski-Horowitz a respeito de patrimônio histórico. E eis que agora no intervalo chega a nossa convidada, a Isabel Marrone, gente, que estava numa blitz, é Coisas da Vida, né? O programa ao vivo. Acontece esses imprevistos. Seja super bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês há tempo. Não, deu tudo certo. A gente poder Estamos conversar. com o time completo, graças a Deus, não é? As duas entrevistadas para a gente... Não é uma entrevista, é uma conversa, né, meninas? Sim. A gente vai conversar. A Isabel, como eu falei, ela é designer e é também artista plástica, né? E lembrando que a Regina Galbinski, irmã da Renata, como falei já no início, é dona da Galeria Gravura, da qual a Renata foi sócia no começo. E não sei se não andou expondo lá, Isabel, depois a gente vai saber. Mas agora, Isabel, a gente está conversando sobre patrimônio histórico. Tu pode participar, pode fazer parte dessa conversa. A gente vai entrar no assunto da questão do patrimônio preservado e da restauração do nosso Hospital Psiquiátrico São Pedro. Aí eu queria, Renata, que tu explicasse que ele é por etapas, é só uma ala, enfim, como é que transcorre, há quanto tempo? Eu lembro dessa história há muito tempo. Sim. E ele fica onde? Vamos contar para as pessoas. Tá certo. O Hospital Psiquiátrico São Pedro, ele fica ali no Partenon, bem na Bento Gonçalves, final da Bento, lá perto da PUC, mais ou menos. Da Igreja São Jorge. Isso, quase vizinho, né? E agora tem aquela elevada. A elevada, ali. Antes da elevada, quem está indo bairro centro é um pouquinho antes da elevada à esquerda. Certo. Mas quem convive no bairro é um marco, assim, na paisagem do bairro, né? Porque o hospital, esse ano, está fazendo 134 anos. Inclusive, na inauguração do prédio, né? A primeira inauguração da instituição, esteve presente a Princesa Isabel, né? Olha, gente, e o Memorial do São Pedro possui a assinatura dela no livro, né? Existe um memorial lá no prédio do São Pedro, ele funciona já há bastante tempo e continua funcionando mesmo durante o restauro. E é muito interessante, tem muita visitação. E as pessoas podem visitar? Qual é o horário? Sim, com certeza. Como é que funciona? Ele é aberto, tem que marcar, porque é dentro da instituição, pois né? Então, mas tem um setor lá, que é o Memorial do Hospital. Eu não sabia que a gente podia visitar, sim, como tem toda a história leigo. Lá. Sim, toda eu a história. Já fui lá, mas eu não lembro em que condição eu fui. Talvez como jornalista, não me lembro. Com marcação, se recebe muitas escolas, faculdades, né, de enfermagem, pessoal da psiquiatria, psicologia. E o que a gente vê lá, quem vai visitar? Olha, primeiro se tem os prontuários, vários prontuários dos primeiros pacientes, é bem interessante, tem lá um historiador e tem uma pessoa responsável pelo museu, então tem todos os prontuários que dá a causa do porquê aquele paciente esteve lá, é bastante interessante, assim, são documentos, documentos, vários livros enormes, assim, tem um grande acervo, não estão todos os prontuários, esses antigos, porque uma parte está no arquivo público
deve retornar depois da restauração, em algum momento. E eu imagino que a pessoa deve olhar de longe ou colocar luva, se for manusear alguma coisa, porque tem que ter muito cuidado, né? Tem todo um cuidado, tem todo cuidado. Tem também objetos, tem objetos antigos, elas remontam um dormitório. Porque, assim, como eu falava anteriormente, o prédio, ele está esse ano, ele está fazendo 134 anos. O ano que vem, 135 anos, vamos dizer, da inauguração do prédio, né? Agora, só para vocês terem a dimensão da questão, assim, ó, são 6 blocos, a área total lá do prédio, eu me refiro ao prédio centenário, tá? Porque toda a área do São Pedro, hoje, são 13,9 hectares. Nossa, é muito 14 hectares, quase 14 campos de futebol. Tá? Imagina fazer essa relação, né? A gente tem que... É muito grande. E a área construída, quantos metros quadrados? Então, em torno de 40 mil metros quadrados de área construída, e só esse prédio centenário que a gente, então, está implementando o restauro, ele tem 12.480 metros. 12.500 seria a Casa de Cultura Mário Quintana na horizontal. Olha. Imaginem essa magnitude. É muito grande. Tá? Então, são 6 blocos. Agora, especificamente quanto ao restauro, como assim o prédio se encontra bastante deteriorado, ele teve um processo assim, de esvaziamento, não funcionam mais, não existem pacientes lá que estão lá, né? Ele não serve à questão da saúde. Então, ele está... Assim, quando se começou esse trabalho, a questão de 10, 15 anos atrás, mais ou menos, ainda existiam alas de pacientes que estavam no prédio. Aos poucos foi se esvaziando, né? Porque esses 40 mil metros quadrados, eles têm várias edificações ao longo, né? De todo esse terreno. Então, dentro dessa perspectiva de esvaziamento, começou... Lá em 2000, o governo do estado, a partir da Secretaria da Saúde, começou todo um trabalho de definição de usos para esse prédio centenário, né? E aí foi um trabalho que começou, eu particularmente acompanhei desde o início, estava na época vinculada à divisão de prédios históricos da Secretaria de Obras do estado. Depois teve um momento em que foi constituído um escritório de restauração no próprio hospital, porque... pela magnitude é muito grande. Sim, então, é como uma grande obra, tem que ter o escritório da obra na obra, né? Exatamente, exatamente. É interessante. E se começou assim, efetivamente, porque na questão do restauro tem uma série de etapas obrigatórias. Então, se faz um cadastro da edificação para que se possa ver qual é a situação que ela se encontra. Um inventário completo. Depois se faz primeiro um cadastro físico, depois um cadastro de patologias, os problemas que o prédio tem. Daí para se partir para o projeto, né? Então, vocês imaginem, vamos dizer assim, para 12.500 metros quadrados, na situação que se está, assim, né? Com toda a falta de recursos financeiros, recursos humanos. Então, se começou, assim, com essa perspectiva de elaboração do projeto. Em um certo momento, se passou para que foi a primeira experiência, é importante até a gente relatar isso. Foi a primeira experiência estadual no sentido de contratação de obra de restauro. Porque sempre se fazia. Sim. A gente tinha equipe lá e fazia, mas dadas as proporções, sim, então se optou por licitar. Certo. A gente tem imagens, né? Vamos dar uma olhada para entender melhor esse assunto e... interessante, porque... surgem novas questões também. Sim, então, a partir desse momento, se chegou à conclusão que o mais efetivo seria fazer uma licitação. Mas também, como era a primeira vez, era quase que foi um piloto de um restauro sendo licitado, ou seja, terceirizado, né? Não se estava fazendo isso aí, eu estou falando assim... no ano de 2010, mais ou menos. Tá, e o Hospital Psiquiátrico São Pedro deixou, eu não lembro se tu falaste o momento que ele deixou de ter pacientes, foi... Na verdade, ele nunca deixou de ter pacientes, tá? Eu estava me referindo especificamente ao prédio centenário, porque como eu falei antes, eu tô do prédio centenário. Dentro do prédio, lá por volta, nós tínhamos uma ala que ainda estava lá em 2004, em 2005, e aí pegou fogo, né? Uma das pacientes, ela, enfim, aconteceu um incêndio, né, no bloco 3, e aí se esvaziou a última ala que habitava ali dentro do prédio centenário. Mas
é bom também deixar bem claro que a oficina de criatividade, que sempre fez esse trabalho justamente de recuperação dos pacientes. Exposições e tudo, Ela funcionou até o ano passado naquele bloco lá, que vocês veem, um que é um pouco maior, que é o bloco 4. Que fica bem no meio da imagem. Eu cheguei a trabalhar lá uma época. Olha, Isabel. Fazia terapia ocupacional. Exatamente. E aí trabalhava uma tarde lá, há muito tempo. Eles tiveram que, agora, até em função do restauro e também de problemas que houve, porque tem uma questão de que olhem a extensão. Né? Aqui, essa imagem está aparecendo para o telespectador. Então, o que está em amarelo, o todo é o prédio. Então, vocês veem ali os 6 blocos. O que está em amarelo é a área que está sendo restaurada hoje. Porque, então, como eu coloquei para vocês, era um projeto piloto, a ideia foi fazer essa experiência de terceirizar o primeiro bloco. E até por uma questão financeira, e daí se partiria para todos, né? Então, concluindo essa primeira etapa, então o projeto de restauro, ele só contempla esse primeiro bloco. Mas a ideia agora seria fazer que englobasse os outros, todos os outros. Tá, essa imagem que a gente está vendo é aquela parte ali? É o acesso principal do prédio centenário. E exatamente é o bloco que está sendo restaurado. Que lindo, né? Ele é muito lindo. O que poderia falar pra gente de estilo, de autoria arquitetônica? Então, como eu falei, né? O projeto é do arquiteto Álvaro Nunes Pereira. E ele também é o mesmo arquiteto que foi autor de vários projetos aqui no Rio Grande do Sul. O Asilo Padre Cacique é projeto dele também. Também é dele. É dentro desse estilo, tá? A gente vê, agora falando a gente então, assim, reconhece. É um eclético, aí já aparece uma... É um estilo eclético? Se pode dizer que é um eclético, sabe? Mas a partir de um neoclássico, ele já tem alguns elementos. Por quê? Porque ele sofreu, lá em 37, mais ou menos, teve uma grande intervenção, que era na época vamos dizer que estavam se implementando novos métodos psiquiátricos na direção do Dr. Godoy, e aí ele também implementou reformas, e aí se ornamentou mais, né? Então, aí é um pátio interno, esse pátio também é um local que é todo pátio. Então, o bloco 1 e esse primeiro pátio interno fazem parte dessa restauração. É importante dizer que nesse processo todo, sempre presente esteve a Associação dos Amigos da Memória do São Pedro, a MESP, que está comemorando 15 anos. Tivemos o jantar terça-feira, que assim é uma instituição voluntária. Então, eu também sou uma dos membros fundadores da MESP. Então, antes mesmo a MESP foi que se preocupou em que pudesse se formatar todo esse restauro, e a administração desse restauro teve muito a ver com a atuação da MESP. A MESP que, inclusive, conseguiu montar o escritório lá, tanto assim em termos pessoais, olhem essa imagem, que é como se pretende que fique. A MESP tem uma atuação muito importante justamente do resgate dessa autoestima. Essas entidades, as associações de amigos são super importantes, né, para as instituições. Vide Margas, vide Terra São Pedro e tudo. E eu lembrava, olhando essas imagens incríveis da situação do prédio, inclusive hoje, da degradação e tudo isso, do que ocorreu no Hospital Matarazzo, no Rio. Chegasse a ver aquela exposição de arte, chegasse a ver, Isabel, que foi feita lá dentro, foi incrível. Incrível. E a gente sentia o clima daqueles ambientes, né, como eram. Aquilo foi fantástico. Maravilhoso, né? Porque uma coisa é tu passar lá na rua, ver aqueles prédios longe, a pessoa não sente, né? A gente vendo aqui já se aproxima um pouco mais, já fica sabendo, né? É muito impactante. O que foi para a vida da cidade, enfim, né? Deve ter havido uma época em que foi muito importante para a saúde. E, inclusive, assim, o Hospital Psiquiátrico São Bento, se vocês verem, assim, 1884, quando ele foi inaugurado. Então, assim, ele acompanha toda a história da psiquiatria.
né, no Rio Grande do Sul, porque é uma história recente da própria psiquiatria. Sim, devia ser então, longe do centro naquela época. Era bem, exatamente. Bem distante. Era muito longe, inclusive tem todo, na parte histórica, tem toda essa questão que se localizava afastado, se tinha essa questão da higienização, digamos, afastar essas pessoas do núcleo urbano, né? Mas também a partir de estudos, como eu tinha colocado para vocês, que o primeiro grupo de estudos para pensar novos usos para esse prédio centenário desocupado foi lá por 2000. E naquela época a gente teve assessoria, teve uma consultoria que nos mostrou, do professor Benami, da URGS, Turkennedy, que ele nos mostrou que, assim, inicialmente era uma edificação toda, todo um conjunto longe do centro. Atualmente, o centro geográfico da cidade de Porto Alegre é justamente ali. Olha, que incrível. Em termos de, né, não estou falando do centro, mas claro, geografia. Histórico, a norte, a sul, sim. Então, assim, ó, a centralidade. Então, vocês imaginam, 14 hectares no centro geográfico de Porto Alegre. E num eixo, que também é um estudo que ele já tinha e que pôde nos mostrar naquela época, porque a gente precisava compreender, né, que usos propor. Sim. E, assim, é importante também dizer que essa questão dos usos é bastante controversa, sabe? Mas eu queria chegar aí. A gente está olhando ali uma perspectiva de proposta de como vai ficar depois da restauração. O que vai acontecer com esse espaço depois de restaurado? Então, assim, ó, especificamente esse bloco é um bloco administrativo. E justamente porque se começou, justamente pelas controvérsias de uso, porque vocês têm que, a gente tem que compreender também todo esse processo na dinâmica do Estado, que é continuamente descontínuo, ou seja, de 4 em 4 anos. Continuamente descontínuo, eu gostei. Não, e é exatamente isso. Bem isso. De 4 em 4 anos, a gente tem mudanças de administrações que começam a propor ou encarar a questão de outra forma. Então, o consenso era, e também que era a vocação do prédio, é uma vocação para a saúde. Pois é. Porque toda vez que a gente fala num prédio histórico, ele é grande, centro cultural. Só que se tem assim, quando esse prédio é vamos dizer assim, é uma linha de pensamento que quando um prédio ele está sendo utilizado, ele tem um uso histórico e ele pode ser ainda manter esse uso. Mas duas coisas, né? Pode manter a vocação e também ter um centro cultural, tu não acha? Exatamente. Qual é a tua posição a respeito disso? É essa, assim, de... Não, a minha posição é o seguinte, primeiro que eu acho que a gente tem que utilizar. Essa é a primeira. Eu acho assim que ele tem que ser restaurado e ele tem que ser utilizado. Em segundo, a gente tem que ver assim, ó, a questão da sustentabilidade, né? Em qual das áreas de atividade é possível a sustentabilidade? Porque um prédio desses, a gente não pode dissociar da questão assim de econômica. Manutenção disso manutenção cara, né? É muito. Então assim, ó, como uma pessoa ligada à preservação, eu tenho que pensar nesse meu prédio, nesse meu velhinho, né? Esses prédios são os nossos queridos velhinhos, né? Eu tenho que pensar que ele tem que ser assistido permanentemente. E nessas dimensões, mais ainda. Então, a minha posição foi sempre assim, ó, no sentido que não vejo, eu acho que ele certamente ele tem que contemplar aspectos de cultura, inclusive de educação, e também se servir de alguma forma à saúde, também acho interessante. Então, assim, ó, já em termos do projeto, eu fui autora de um projeto, um anteprojeto, como a gente chama. Sim. Antes desse projeto de restauro, então a gente teve várias essas consultorias que eu citei, a gente fez levantamentos, a gente fez inventários e se fez um anteprojeto, que depois se disponibilizou para essa equipe, que é uma equipe de Curitiba que ganhou, né, que foi vencedora na licitação, e ela adotou, vamos dizer, todas essas diretrizes, né, que foram estabelecidas anteriormente. É o nome da empresa? É a Arquibrasil. Arquibrasil. É a arquiteta Jussara, de Curitiba, o projeto ele Curitiba está tomando conta da arquitetura de Porto Alegre. Jaime Lerner, agora a Arquibrasil, né? Na orla. Inclusive, a Arquibrasil, eu tive contato com o projeto Cais do Porto. Sim. E o restauro, né, dos pavilhões, tem uma parte que a Arquibrasil participou também. Olha, que interessante. Tá ótima a conversa, mas a gente precisa chamar o intervalo, porque a gente tem que conversar com a Isabel, que está entre nós, graças a Deus. A gente vai voltar já. 2 minutinhos só. Fica aí. Isabel Marrone, do design para a arte.
tem tudo a ver, eu sei, mas, né, a questão de como é que tu te expressa é de uma maneira diferente. E teu trabalho é bidimensional, né? Pintura? Sim, pintura. Na verdade, Leone, assim, a arte sempre andou junto comigo, inclusive, muito dentro do design de interiores e muito antes de fazer design, de optar pelo design de interiores, eu já fazia arte. Então, assim, eu comecei com 13 anos a me encantar pela pintura, por desenho. A minha mãe é uma pintora de porcelana na cidade de muitos anos e eu convivi muito. Como é o nome da tua Conceição mãe? Belo. E entrei para a pintura muito cedo. Então, isso norteou a minha vida durante muitos anos. 17 anos eu fui professora de pintura em ateliê particular, enfim. Fiz 10 anos de ateliê livre. Juntamos uma turma maravilhosa, continuamos com o ateliê na minha casa, com o ateliê 6, que era um coletivo, e trabalhamos muitos anos juntos. Participei muito tempo da Enartes, que a gente viajava todos os artistas e isso era maravilhoso. A gente fazia o Rio Grande do Sul e Brasil e a Enartes nos levava também para o exterior com várias exposições por aí. Então a arte veio primeiro. E depois de algum tempo, nesse meio do caminho, sempre tive alguns empreendimentos familiares em que eu me dedicava muito com o design de interiores, né? Comecei com o Café na Palheta, que era um café e ateliê com vários artistas ali na Venâncio Aires. E dali depois, nós no empreendimento criamos o Domba Art Pub, que foi um marco na cidade. Na cidade, quem nunca foi? Quem nunca, não é? Então, assim, ali foi um período em que eu me apaixonei realmente pela arquitetura e pelo design de interiores, inclusive uma casa que está rolada para tombamento, né? E a gente teve o maior cuidado na construção e na ambientação de todo o lugar. Aquela casa é fantástica, ela é no estilo eclético também e, assim, foi maravilhoso e eu acabei me apaixonando. Lá fiz em parceria com o Marcelo John, a gente trabalhou muito tempo junto, o Marcelo estava saindo da faculdade e a gente se apaixonou junto pelo projeto e o Leonardo Porcela executou. Junto. Então, assim, a paixão veio daí. E depois de alguns anos administrando esse negócio e junto, veio a ideia de cursar arquitetura. E aí eu me atirei de cabeça na arquitetura, fiquei 2 anos, mas lá eu senti muita falta da arte, realmente, assim, ela era muito exata para minha cabeça. E absorvente, né? A faculdade e muito demais. Muito, né? Então, assim, eu parei com todo o resto. Exato, não é uma brincadeira. Mas sendo apaixonada, eu acabei muito amiga dos professores, porque eu também já tinha uma idade, né? Eu já era mãe dos meus colegas. E aí, eu... conversando, me aconselharam que eu fosse, então, direto para o design de interiores. E aí eu fui para a Ubra e completei o curso de design de interiores. Dali eu fui para a Itália fazer uma Marangoni, uma especialização em interiores. Fiquei um tempinho lá com o Rodrigo, meu filho, que estava morando lá. Fiz um curso de verão. E aí voltei encantada com design de interiores. E aí assumi terminar a faculdade. E a arte ficou paradinha, entende? Ela vinha assim, no processo dos projetos, enfim, em tudo, né, que era do processo de montar um ambiente, de conversar com o cliente, de ter esse prazer de deixar o belo, de deixar o confortável, o afetivo para as pessoas, né? Isso sempre me norteou muito nesses projetos, né? O Domba. Depois, e quando eu estava me formando em design de interiores, isso foi em 2012, nós começamos a construir um prédio na Doutor Timóteo e nasceu ali o Porto Retrô Flat Boutique. Sim! 2 anos de projeto, 1 ano de pesquisa e trabalho de busca da identidade desse lugar. E eu dizia para o meu marido, não é possível que esse prédio, neste local, seja apenas um prédio, né? Moradia, enfim, o que a gente vai fazer? Eu disse, vamos transformar num lugar, porque a gente fez uma pesquisa de mercado e havia a necessidade das pessoas que queriam long stay, que queriam morar por um tempo em Porto Alegre, indicados, enfim, e que queriam um lugar gostoso, acolhedor, enfim. Daí
decidimos transformá-lo em boutique, em flat boutique. E foi um trabalho maravilhoso, de dedicação absoluta, que a Musgo Design, que é o escritório que nós montamos juntos, eu e colegas, Sandra Bandeira, Samuel, Bruna, que fizemos Casa Cor juntos, inclusive, trabalhamos incansavelmente nesse projeto do flat. Ele é maravilhoso, ele é lindo, ele tem esse apelo afetivo, casa de vó, sabe? Aquele cheirinho, ele é todo sensorial, muito colorido, muito alegre. Então, assim, acaba que a arte entra, queira ou não. É impossível não estar, elas estarem correndo juntas em todos os projetos que eu fiz. A arte foi muito presente. No Domba, para vocês terem uma ideia, a pista de dança era uma galeria. A primeira que expôs foi a Vera Wildner. Mas eu faço 5 anos que eu estou no ateliê da Verinha, da Vera Wildner. Então, sim, a Verinha foi a nossa primeira artista. Arquitetura e arte. Meu percurso é o inverso do teu. Primeiro arquitetura e depois arte. O teu primeiro arte e depois arquitetura. É lindo, na verdade, se completa. Muito bacana. Mas vamos ver imagens? Eu estou muito curiosa para curtir o trabalho da Isabel. Olha lá, que lindo. Então, essa é a fase atual, né? Que realmente voltar para a arte, e aí veio um desafio enorme, né? Que eu já estava querendo voltar e falando em casa, em família, eu preciso voltar, é a minha essência, não posso deixar de fazer. E aí o Rodrigo, que é o proprietário da Casa Musgo, meu filho, disse: mãe, tá marcada a data. E aí... ótimo. Obrigada, Rodrigo. Né? Tem que dar uma prensa na pessoa. Marcamos a data e aí foi isso é assim, essas obras estão representando realmente o meu mergulho nessa profundeza de ser artista. Porque não é fácil. Tu tá num mundo executivo totalmente absorvida pelo negócio, pelo RH, por uma série de outras coisas. Sim. E daqui a pouco tu romper com tudo isso e dizer: olha, fechei a porta, me deixem, ligo o som e vai trabalhar. Porque é incrível, né, Isabel? Não é só o tempo que tu precisa para fazer aquilo, é também a tua disponibilidade mental, emocional, sensorial. Né? Isso tu falaste, desapegar de um problema e te jogar na criação. E aí foi assim, Elione, realmente muito profundo. Fui muito ao âmago, assim, bom, o que eu vou fazer, né? Porque realmente, bom, e agora? Como vem isso? Quantas coisas vieram? Como vem? Olha, tem uma coisa de paisagem, mas ela tá forte, ela tá conturbada, ela tá com tinta, ela tá muito expressionista. E eu deixei fluir. Eu sempre fui muito paisagista, trabalhei sempre com muito aquarela e acrílico também, mas sempre dentro da paisagem, desfocada às vezes, mas a paisagem estava ali. E ela veio ainda, né? Esse foi um período anterior, essa foto que a gente está vendo, de uma exposição que eu fiz aqui em Porto Alegre, Mulheres e Manequins, e vitrines, e toda uma série que trabalhou as mulheres dentro dos seus camarins. E eu ia para o teatro, eu ia para onde elas estavam e desenhava e pintava ao vivo com elas. Foi uma fase bacana. Isso tem muita aquarela. Essa exposição foi na Galeria Mozart, na Soibelman, na Marisa. Olha, esse aí já foi uma série de 2008. Foi feita lá no Domba, depois de várias leituras e imersão no livro das árabes e as questões feministas todas, saiu a exposição Safiras. Esse outro é de uma viagem ao Peru, que me deixou completamente enlouquecida com aquela quantidade de cores de cores, cultura, né? uma coisa fantástica, né? Foi muito forte. Essa outra série que se chamou Por um Fio, também com uma exposição individual em Porto Alegre. É todo um processo que já está quase que chegando. Quase fundindo, né? Foi uma das últimas, assim, esse é aquarela. E aí já trabalhando o agora. Olha o tamanho da obra, me joguei mesmo. Essa era a intenção. O trabalho sempre destruir o ambiente da minha casa, porque então, né, tive que transformar em ateliê. Mas eu queria isso mesmo. Eu queria arregaçar as mangas e me sujar e trabalhar e ter parede para
para deixar fluir toda essa emoção que estava guardada. Nessa escala, assim, e no chão? Alguns foram nessa escala, outros não, na parede, mas para mim é importante o tamanho. Eu preciso do corpo para... expansão. Do gestual. Ao contrário, e agora foi muito assim, né? Eu tentava sentar na mesa de arquitetura, de desenho, e fazer aquarela assim, mais comportada, e não dava certo. Abandonava, aquilo ia para dimensão maior, porque realmente é onde eu consigo. Nesse momento, tinha muito para botar para fora, tinha muita Quantas emoção. obras, mais ou menos, dessa fase que tu vais expor, tu fizeste? Tu vai expor tudo que tu fizeste ou não? Não. Fizeste uma curadoria? Não, deu para fazer uma a gente está dando um spoiler aqui, gente. Eu adoro mostrar antes. A exposição é só no dia 6. A gente já está mostrando para vocês antes da mostra. Tem na galeria vão estar uns 14 trabalhos. Alguns a gente transformou em imagens impressas, então vão ter algumas do processo que aconteceu antes, porque muitos quadros começaram de um jeito e terminaram de outro. E aquele processo de como ele começou vai estar registrado em algumas gravuras. Ah, que interessante. E é isso, acho assim que isso também foi para a parte de interiores, porque eu pintei cadeiras, eu pintei almofadas, eu pintei tapetes, eu tive que fluir por esse lado também, né? Olha, que interessante. Porque para ver como isso ia funcionar, não era apenas assim, bom, eu vou imprimir um papel, como eu fiz lá no Porto Retrô, fizemos vários designs de superfície para colocar nas paredes, mas a intenção não era essa, era que fosse realmente o gesto, sabe? Com o objeto, com a cadeira. Tem cadeiras que vieram de Veneza e que o pessoal se assustou, tu vai interferir nessas cadeiras. No início do século, assim, exatamente isso que eu quero. Assim, são lindíssimas, entalhadas à mão. E que receberam, então, essa pintura gestual e, enfim, vai ter algumas coisas. Não se pode dizer que tu não és corajosa, né? Não, porque esse espírito, assim, o que me move é isso, sabe? Eu dar vazão a essa intuição, dar vazão ao projeto sem ter medo. Bom, vou me lançar, vou até o fim. E o Rodrigo te estimula? Muito. Essa ideia das gravuras foi dele ou foi tua? Porque a galeria normalmente faz isso, né? Eles trabalham, o artista que está expondo faz uma série de gravuras impressas e fica lá para o comércio depois também. Porque dentro da Casa Musgo tem o ateliê, tem o estúdio, a galeria e a parte de loja, de vendas de design, enfim, do que eles produzem lá, né? São vários artistas e é um trabalho bacana e é muito bom ver o filho nesse meio e que seguiu esse caminho. Tu estás dando aula lá no ateliê da Casa Musgo? Não. Só participando? Não, já essa fase da aula foi, agora eu quero me dedicar realmente, assim, ver o que vem, né, de trabalhos e dedicar realmente. Eu comecei com essa questão virtual, a gente se apaixona, né, Instagram e criar e fazer a obra da gente aparecer. E é impressionante isso hoje, né? O acesso. Foi lá que eu falei contigo. O acesso, exato. E, assim, o que tu conhece de artistas, o que tu troca, o que tu interage. E rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. É uma coisa assim, a gente se troca muito e eu acho que é um caminho também, né? Sim. Além, claro, das galerias que a gente tem e pode contar, mas assim, essa coisa, daqui a pouco tu tá ali, olha, vem pra cá, tô te chamando, vai pra galeria em São Paulo, vai para se juntar num outro ateliê, o pessoal criando grupos e formando para facilitar a divulgação e venda. Acho isso fantástico. E eu estou muito dedicada a isso. Então, assim, estou com a parte de interiores, a parte do ateliê. E a gente vê que vai crescendo. Eu outro dia participei de um bate-papo sobre arte. Eu falava isso, que eu achava que nesse momento estavam acontecendo muitas conexões entre as pessoas, né? Exatamente. Para, enfim, trabalharem juntas, viajarem, trocarem. Tem esse lado. Porque ocorreu nos anos, sei lá, podemos falar nos anos áureos, né, em que a arte era um investimento super respeitado. Anos 80, mais ou menos, tinha aquela geração dos anos 80, geração de ouro, assim. Até hoje estão no mercado gente muito boa.
E então parecia que tinha uma grande organização, assim, e depois aquilo foi meio que se perdendo nas décadas seguintes. E agora a questão da colaboração, né? É a rede, né? Hoje é a rede, né? Sei lá, o co-working, co-living, né? Enfim, as pessoas se deram conta que em rede é tudo mais fácil, né? Mas também era tão gostoso, sabe, Elione? A gente tinha um grupo enorme dentro do Ateliê 6, estava ali a Alicinha, a Brigma, não, mas não é que não fosse gostoso. Essa turma toda que a gente exatamente, eu senti muito isso. E agora está se reorganizando de jeito diferente. É uma outra forma de se relacionar. É uma forma contemporânea de se juntar, né? Exato. Todo mundo que tem atividades similares conversa. As pessoas estão exercendo mais a generosidade, né? Porque houve uma época que todo mundo um tinha um pouco de ciúminho do outro, profissionais da mesma área, até gente, né, que comercializa todas as áreas, né? Hoje em dia o mundo se deu conta que não pode mais ser assim, né? Que a gente precisa se unir. Eu acho que sim, que a Casa Musgo vem com uma proposta muito bacana em relação a isso, sabe? Que é feita e organizada por artistas, né? Minha nora também é artista visual, Rodrigo fez fotografia e fez artes visuais em Milão, veio para cá e disse, bom, e agora, né? Faz fotografia, faz artes, enfim, ele é multi, mas essa turma tem uma força tão legal, tão... Muito bacana. Tão boa. Circulam jovens artistas, o pessoal saindo do instituto e eu participando desse grupo, né? Meio que maestra do grupo. Maravilhoso, quem é que né? manda Eu sou assistente, mas fico muito feliz que tem esse caminho. Maravilhoso, maravilhoso. E que eles enxergam ainda. Continuar conversando sobre esse assunto depois do intervalo. Até já. Nós voltamos em 1 minuto. A gente está num papo cerrado aqui sobre arte, mas a gente vai mostrar rapidinho uns prédios, enfim, algumas menções que a Isabel fez na fala dela anterior para a gente ter mais claro o que a gente estava falando. Pode largar as imagens aí que nós vamos falando, porque assunto não falta, né? Nem vontade de conversar. Né, meninas? Olha, então esse é o Domba, né? Vamos passar rapidinho as fotos. Esse é o Domba. Esse é o Domba. Temos outras imagens. Aí é a Casa Musgo. Com o espaço da galeria. Aonde vai ser a exposição? Onde vai ser a exposição, fica na Vieira de Castro 80, ali uma travessinha encostadinha no Colégio Militar, pertinho da Redenção. Isso. Aí a Casa Cor, o Ninho, que foi 2014, em conjunto com a Sandra. E aí também um detalhe da Musgo Design, antes de ser Casa Musgo, era Musgo Design, porque eu tinha o meu escritório lá dentro e nós tínhamos o grupo que atuava no design de interiores. E nós tínhamos sempre muitos trabalhos e trabalhamos sempre com móveis reciclados, restaurados, enfim. Aqui dá para ver o Porto Retrô. E que a questão da reutilização foi muito forte, né? Dá para ver ali no criado mudo, nas cabeceiras da cama de ferro. É muito interessante, são ambientes únicos, né? Esse aí é um detalhe da Casa Cor 2013, que foi feito com uma colega da Ubra, a Andressa, que projetamos uma república universitária, né? Já que a gente tinha ganho o espaço da Ubra, a gente homenageou fazendo uma república estudantil. Lá no fundo, uma foto do Rodrigo, que está sempre presente nos meus projetos também, obviamente, né? Parceirão. Na parceria. Parceirão e aí também a sala de recepção do Porto Retrô, que hoje atua como residência. Ele hoje foi transformado em long stay, aluguel de temporada. Mas continua com esse charme todo, com essa recepção, né? Os ambientes dessa forma. Lá atrás tem fotos de Porto Alegre, de prédios históricos e tudo que o Rodrigo fez uma pesquisa para a gente colocar aí. Porque esse Porto Retrô, porque foi realmente todo inspirado na nossa cidade, né? Isso que é maravilhoso, né? Porque assim, nossa cidade tem
prédios maravilhosos, tem uma história linda, tem pedras portuguesas em mosaico pelo centro da cidade, fantásticos. Nós temos que mostrar isso, já que estamos nessa cidade, exatamente. Né? Então, eu fico pesquisei muito braba muito. Quando dizem que Porto Alegre é feia, que não tem nada. Não, a tua pesquisa resultou nesse olhar, exatamente. Né? Esse olhar. Foi uma homenagem aos casais que chegavam na cidade, tinham que ser acolhidos. Teve todo esse conceito. E esse resgate que está se fazendo da Orla vai valorizar ainda mais o centro histórico e toda a fruição, né? De toda eu tô louca para ver como é que vai ser. Amanhã abre a Feira do Livro, né? Isso. A gente convida todo mundo aí à feira. Ontem eu estava com um colar de flor de jacarandá, de ipê, enfim, não sei bem, acho que era ipê. E aí, a gente convida todo mundo a visitar a Feira do Livro a partir de amanhã, e a Orla já com o bar, o restaurante 360, Pô Agaço Bar ali, operando. O centro da cidade vai ficar cheio de gente maravilhosa. Não deixem de visitar também a exposição que abriu no Hipólito, do Museu do Futebol, que está bárbaro. Olha, quem gosta de futebol, atenção. O Museu Hipólito da Costa, a diretora lá fez um trabalho de resgate do próprio museu espetacular. Essa exposição está assim, a exposição nível primeiro mundo. O Hipólito é Andradas. O Hipólito é Andradas com a Caldas Júnior. Na esquina ali. E também a exposição do Fernando Pessoa, né? No Santander, que maravilhosa. Do Santander Cultural. Museografia da série histórica, está assim, espetacular. A série é maravilhosa. Tá espetacular. Porto Alegre. Vir aqui. E falando em série, sabe o que eu lembrei quando eu conversava contigo? Que ela está envolvida também no Centro Cultural da Santa Casa, que é tão interessante, porque eu fiquei encantada. Eu fui lá numa exposição da dona Ena Lotter e outras pessoas, que eram fotos lindas lá, depois troquei o celular e perdi todas, quase morri, tem que voltar lá. E tem umas encenações, né, de uns nichos das figuras das enfermeiras, os médicos da época, os equipamentos, os móveis, algumas peças de época também, tem uma parte museológica ali, né? Muito bem junto com a parte expositiva de arte também. Tá tudo junto, né? Arquitetura, a história, a arte, a preservação. Teatro, né? E também no centro da cidade, né? Que é um local também que a gente mais um equipamento fantástico. Pode visitar. E tá em plena vida aquilo, né? É fantástico. Não, Porto Alegre tem a oferecer. Eu acho que em que pese, né, tudo, acho que a gente está vivendo um momento muito especial. Acho que as pessoas estão, porque por toda essa rede, por toda essa coisa, né, esse mundo aí de digital que está aparecendo, também a gente tem que buscar essas nossas raízes, o que é o nosso histórico. Exatamente, olha aí algumas imagens. Nosso histórico está ali na tela. Na verdade são imagens, porque o que é esse patrimônio cultural? O que são esses, quando no início que a gente começou a conversar, a gente falou dos em torno de 150 bens tombados no estado. Então ali a gente, aqui ó, Estudos de Educação, não tem Palácio Piratini, o Forte Apache, são algumas referências, né? Então, o que tem relevância para o Estado, antes foram prédios escolares, aqui alguns teatros e cinemas, claro, nosso querido São Pedro ali, aqui outros teatros, ali ó, o de Jaguarão, Przevedovski, ele tá basicamente Itaqui, assim, né? De Itaqui, desculpe, né? Ali de Jaguarão é o da direita, porque na verdade hoje ele já não tá mais nessa cor ali, o de Jaguarão tá amarelinho. E aqui outras também questões, outros tipos de tombamentos que surgiram foi dos centros históricos. Então a gente tem o Centro Histórico de São José do Norte, ali bem pertinho de Rio Grande. Sim, queria muito conhecer. Ele é bem íntegro. Se tem assim muitos elementos, né? E tem um tombamento que foi mais recente, que é o Centro Histórico de Bagé, que ali se tem tombado cerca de 1.500 imóveis. Então já tem essa outra perspectiva. 1.500 imóveis em Bagé. E se tem um acervo muito rico, são trabalhos assim que vai se fazendo. E ali ó, algumas residências só para vocês verem. A minha terra natal, a casa do Getúlio Vargas. Só para vocês verem também o que é essa diversidade, né? Quando se fala em residências, o que são esses prédios? Olha assim, desde ali bem à direita, colonização alemã, à esquerda abaixo, a italiana, e também aqui o Casarão dos Veroneses, pena que eu não trouxe, ele está todo restaurado, inclusive
uma intervenção extremamente contemporânea. Foi um projeto inaugurado ano passado, interessantíssimo, que se vocês verem nessa foto, ele estava sem a cobertura. Com retrofit. Exatamente. É um restauro bem interessante do arquiteto Edgar Bittencourt. E aqui esse é o último tombamento que a gente fez, que é o Jardim Paleobotânico da Mata. Gente, esses são vegetais petrificados. Eles têm 23 milhões de anos, é algo muito... É o primeiro tombamento paleontológico do Rio Grande do Sul. Isso foi feito agora, assim, no início do ano também. É mais ou menos Renata, esse panorama. Como a gente aprende contigo, aliás, com vocês. Que maravilha essa nossa conversa hoje, estou adorando. Foi muito interessante. E a gente falando mostrando agora prédios arquitetônicos, estilos e tudo. Agora com a Feira do Livro, esse convite que a gente está fazendo para ir para o centro da cidade, ver a nossa arquitetura eclética, né? Não só passar no celular ali, vamos olhar os prédios. Até faz uma selfie na frente do prédio, fotografa, mas dá uma olhada nos detalhes arquitetônicos, naquela riqueza, né? São coisas que não se repetem mais, que não vão ser refeitas, porque não faz sentido, não é mais o nosso tempo. É num tempo que passou, mas é a história viva nos prédios, né? Os prédios não falam, mas eles estão vivos ali, não é mesmo? Com certeza. E tu que trabalha com isso, deve dar um prazer, né? Ver tudo quando é bem tratado, bonito, enfim. A gente está super aberto aqui para trazer outras pessoas também que trabalham nessa área. Isabel, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei conversar contigo. A gente tem que conversar com você de novo, porque tem muita coisa. Então, muito obrigada, Renata. Obrigada para ti. Eu queria te fazer um agrado, um presentinho. É uma edição do IFAI. Sim, do professor Curtis. Nosso grande mentor, um grande preservacionista. Fui estagiária do professor Curtis. Olha, que legal. E esse livro está vendo, existe a venda ou não? Ele vai, esse é uma edição que é do IFAI, junto com o IFAM também, e a gente vai estar no IEL. Na Feira do Livro, na banca do IEL. Então, a primeira dica da Feira do Livro. Gente, tá maravilhoso o assunto, mas a gente precisa dar tchau para vocês. Fiquem agora com os queridos da Le Folk TV. A gente volta amanhã. Você nos espera aqui, tá bom? Beijo. Obrigada, menina. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.